Abram a Bíblia de vocês em Ezequiel 47. Vamos meditar mais um pouco nesse rio de Deus e vamos entender mais um pouquinho o que representa isso. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Mais uma vez, curva a sua cabeça, coloca a mão em cima da Bíblia, irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos da direção do Teu Espírito. A palavra seja enxertada em nossos corações, para que possamos entender também em espírito, discernir em espírito, porque temos o Espírito Santo, Pai, e eu sei que isso se torna possível, porque o Senhor capacitou-nos a entender as coisas do alto, a enxergar e priorizar as coisas do alto. Então abençoa os presentes, abençoa a vida do teu povo, meu Deus, especialmente estes que vieram para essa reunião, para essa homenagem, porque cada vez que nos reunimos é para homenagear o nosso Deus. Cada vez que buscamos a tua palavra é porque queremos conhecer mais de ti. Então que a revelação seja dada pela misericórdia e graça. Sabemos o quanto necessitamos entender e praticar a palavra de Deus. Sabemos do quanto é necessário progredir. Toda a igreja diga: eu quero progredir no conhecimento de Deus, na prática da palavra. Eu quero avançar, eu quero me aprofundar e realizar o que for necessário, de acordo com a vontade de Deus. Eu quero fazer, eu quero glorificar o nome do Senhor com a minha vida. Eu quero alcançar outras pessoas, que as pessoas vejam o poder de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus em meu ser, que eu seja boca do Senhor, onde eu colocar a planta dos pés, eu vou profetizar a palavra de Deus, e o milagre vai acontecer. As pessoas vão ver que os sinais de Deus são realizados por nós e para nós. Digam glória a Deus, digam amém. Irmãos, Deus, ele tem grandes planos. Olhe para mim agora, por favor, e preste atenção. Pastor, Deus tem prosperidade? Tem. Mas a prosperidade que Deus tem sido deturpada. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Glória a Deus. A prosperidade que Deus tem é a espiritual. São pessoas que têm alto nível de conhecimento, de comportamento.
São pessoas que sabem agir em todas as áreas da vida, mas elas agem pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Amém. São pessoas que colocaram Deus em todas as áreas da sua vida. São pessoas que têm sucesso, por quê, pastor? Porque Deus ordena cada área da sua vida. Se é a finança, Ele toma conta. Se é a família, Ele toma conta. Amém? Se são seus filhos, Ele toma conta. Se é a sua saúde, respeitada a sua saúde pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não cometo o pecado da gula, então eu estou preservando a minha saúde. Glória a Deus. Pastor, eu estou educando os meus filhos no caminho, mostrando a eles o caminho de quem? Eu estou falando do Senhor de dia e de noite, parado e andando. Deuteronômio diz isso, que nós temos que educar nossos filhos falando de Deus. Então, eu estou tendo prosperidade por quê? Porque eu estou aplicando a vontade de Deus na educação dos meus filhos. Sim ou não? Eu estou aplicando a vontade de Deus, a instrução de Deus. Eu estou sendo levado pela palavra de Deus. E quando nós somos levados pela palavra de Deus, quando o Espírito Santo, sendo mais específico, ele te guia, não tem como você não ter sucesso. Não tem como você não ser uma mulher melhor dentro de casa. Eu não estou falando do seu marido, estou falando de você como mulher, e estou falando de você como marido. Não estou falando da sua mulher problemática, não estou falando do seu marido problemático. Eu estou falando com uma mulher de Deus e com um homem de Deus. Eu estou falando com uma mãe espiritual. Não uma mãe que está com um problema com o filho, mas eu estou falando com uma mãe independente, livre. Não é uma mãe que depende de pastor, mas é uma mãe que depende de quem? Depende de Deus. Não é uma pessoa que tem que ficar toda hora pegando o telefone. Ah, pastor, o que eu faço? Não é isso que eu quero. Eu quero que você aprenda a caminhar com quem? A caminhar com Deus. Eu quero que você aprenda a progredir. Aprenda a usar o potencial maior. Usar a força que Deus te dá, a força do Espírito Santo, o poder da oração, o poder da palavra profética, o poder da palavra profética que eu estou falando. Não é a palavra de maldição que você muitas vezes lança. Muitas vezes a gente lança uma palavra de maldição, irmãos, contra nós e contra as pessoas. Só que nós temos a palavra de bênção. Nós temos uma língua para abençoar unicamente. Eu não tenho boca para amaldiçoar, mas eu recebi o poder da palavra para quê? A fala, a língua, para incendiar, mas incendiar pela palavra de Deus. Amém? Eu vou incendiar pela palavra de Deus. Pastor, eu vou incendiar? Vou, mas pela palavra de Deus. Eu vou falar com autoridade, eu vou falar com poder, eu vou falar com força, eu vou usar a autoridade espiritual. Nós meditamos aqui sobre a descida do Espírito Santo. A palavra diz que eram semelhantes a línguas de fogo. Ou seja, palavras fortes, palavras com poder. Não é uma palavra qualquer, não é um conselho de uma mãe que não tem consciência espiritual. Mas a mãe, quando fala com espiritualidade, ela toca onde? No coração do filho. Não é aquela que xinga, não é aquela que humilha, não é aquela que aborrece,
o filho. Porque na hora que a gente vai corrigir, irmãos, se nós não andarmos na palavra, o diabo leva vantagem, ele entra. Se nós não tivermos revestidos da boa palavra, do bom conselho, não precisa gritar. Quando eu falo na autoridade do Espírito Santo, o inimigo ele se curva. O filho pode na hora sair dando pinote, como aquele filho rebelde, mas ele vai ficar com a consciência o quê? Pesada, porque o Espírito Santo vai tocar onde? Na consciência dele. Você falou na autoridade do Espírito Santo, você falou na autoridade do poder de Deus, você falou na autoridade de Jesus Cristo. Você está sendo levada não pelo coração, você não está sendo levada pelo desejo carnal, você está sendo levada pelo poder de Deus. É uma pessoa que está o quê, pastor? Se aprofundando nas coisas espirituais. Então essa pessoa vai exercitar um potencial maior, claro. Essa pessoa vai conseguir ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida, claro que vai. Não duvide disso. E quando você não duvida, e quando você se esforça, Deus está no controle. Quando você crê na verdade, nós falamos sobre isso no culto de domingo. Quando a pessoa crê e confessa de todo o quê? De todo o coração. Confessa com a boca. A pessoa que confessa com a boca, ela está fazendo o quê, pastor? Pregando. A pessoa que confessa com a boca, ela está falando daquilo que ela crê. Eu não creio na palavra e retenho, não. Eu não creio na palavra e retenho, não. Eu creio na palavra e tanto que eu creio de todo o coração que eu começo o quê? A falar com autoridade, irmãos. Eu começo a orar. Eu tenho condições de dobrar o joelho. Mas às vezes eu penso assim, não vai adiantar nada dobrar o joelho. Mas sabe o que é isso? São pessoas que não têm profundidade. A fé é muito rasa. É uma fé que não está no potencial do problema. O potencial do problema é o quê? É grande e a sua fé é o quê? Muitas vezes sua fé é pequena. Mas por que a fé é pequena? Porque você não está sendo levado pelo Espírito Santo. Porque você não está deixando o Espírito Santo te guiar, te levar para as águas profundas do conhecimento de Deus, te levar para as águas profundas da palavra profética. É uma pessoa que vai falar com autoridade, é uma pessoa que não vai duvidar do Evangelho, é uma pessoa que vai viver na dependência de Deus. Eu estou falando de coisas espirituais. Agora, para chegar nesse nível, irmãos, eu tenho que reprovar, eu tenho que ter um autocontrole, eu tenho que ter dependência de quem? Dependência de Deus. Eu tenho que deixar o orgulho de lado. Eu tenho que dominar as coisas e não ser dominado pelas coisas. Eu estava falando isso hoje com um pastor. Nós temos que dominar. Nós temos que ter a capacidade de pensar com o pensamento de Deus e não com o nosso. Nós não podemos deixar o diabo introduzir uma ideia dele. Ele já tem feito isso, irmãos, ele tem feito isso há muito tempo na nossa vida. Quantas vezes ele nos enganou? Quantas vezes o diabo nos enganou? Eu pergunto, até quando ele vai continuar te enganando? Até quando você vai ficar usando um potencial fraco? Até quando você vai ficar vivendo em fraqueza, melhor dizendo? Já que você tem a palavra de quem? Ou não tem? Tem gente que diz que tem, mas só tem a palavra onde? Na mente, mas não tem aonde? Mas não tem no coração. Confessa com a boca, mas não crê com o quê? Mas não crê com o coração. Então não tem salvação. Então não tem manifestação do poder de Deus. Por quê?
Porque não tem profundidade naquilo que se crê. Não consegue remover montanha, não consegue lançar a árvore no mar, dar a ordem de remoção, porque não tem profundidade de fé, não crê naquilo que fala. Vem na igreja, ouve o pastor falando, mas não pratica. Continua sendo movida pelo emocional, continua se deixando levar pela pressão dos outros. Se estabiliza, irmão. Espera aí. Cadê a sua estabilidade? Cadê o seu equilíbrio? Até hoje você se deu mal, sabe por quê? Por falta de equilíbrio. Até hoje você sofre, sabe por quê? Qualquer coisa te descontrola, desestabiliza, desarruma a sua vida. E você não pode deixar ninguém desarrumar a sua vida. Se Jesus arrumou, ninguém vai poder o quê? Ninguém vai poder desarrumar. Pastor, Jesus arrumou minha cabeça, Jesus arrumou meu coração, Jesus me estruturou. Eu estou olhando para Cristo em primeiro lugar, marido em segundo lugar. Eu estou olhando para Cristo em primeiro lugar, filho em segundo lugar. Porque eu sei que Cristo em primeiro lugar, Ele vai ordenar o casamento, Ele vai ordenar a educação dos filhos, Ele vai ordenar a sua saúde, Ele vai ordenar a sua estrutura espiritual, sua estrutura emocional. Por quê? Porque Ele está no controle. Ele está te levando. Não adianta a religiosidade, irmãos. Você ficar vindo na igreja, apanhar o envelopezinho. Eu faço parte da igreja, eu boto minha contribuiçãozinha no envelope. Mas não é isso que Deus quer, não. Deus está querendo o quê? Sabe o quê? Profundidade de fé com obediência. Para Ele poder te levar mais para onde? Mais para o fundo. Para Ele aprofundar mais e te dar mais potencial. Porque só exercita coisas maravilhosas quem conhece mais, quem tem potencial. Quem tem potencial convence o outro que não tem potencial. Amém? Quem tem argumento de Deus, vence. Quem tem fé na palavra de Deus, vence. Quem ama o Senhor, vence. Mas qual é a profundidade dessa fé? Até onde que a gente vai? Será que nós estamos encalhados? Tem uma opção de cristão que está encalhado, pastor Wendel. Entrou na igreja, mas não o quê? Não progrediu. Começou no seu negocinho, mas não o quê? O casamento casou, mas o casamento não o quê? Não o quê? Não progrediu. Pastor, meu casamento é uma porcaria. E pode ser mesmo. Está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, mas você sempre vivendo naquele desespero. O casamento não tem estabilidade, não tem paz. O marido endemoniado, a mulher endemoniada, os filhos perturbados. Mas porque tem alguma coisa errada. Está faltando profundidade de conhecimento. Eu estou falando em termos práticos, irmão. Então esquece a religião. Pastor, está faltando ter o quê? Conhecimento de causa. Está faltando você saber entender as coisas, Lilson. Irmãos, usem a cabeça, não é a força não. Não é a emoção não. Mas é uma mente iluminada pelo Espírito Santo. É uma pessoa que está no espírito, não no intelecto. Não no intelecto, porque o intelecto eu não consigo discernir as coisas de Deus pelo intelecto. Eu só consigo discernir as coisas de Deus se eu tiver o quê? No espírito. Amém, irmãos? Ezequiel contempla as coisas do templo, do sacrifício, o lugar da adoração, mas o guia,
o anjo, esse homem que a palavra diz, leva Daniel para fora, e Daniel contempla, irmãos, a fonte que saía por baixo da porta do templo. Olha para mim, por favor. Depois você vai ler. Daniel contempla uma fonte de água que saía por onde? Por baixo da onde que o pastor falou? Da porta. Essa água, ele observou que ela espalhava para a direita e para a esquerda. Essa água entrava no mar Mediterrâneo, essa água alimentava o Mar Morto. Essa água, irmãos, quando ela entrava no mar Mediterrâneo, ela alcançava a Europa, ela alcançava a Ásia, ela alcançava a África. Porque o mar Mediterrâneo corresponde, ele banha todas essas regiões. Amém? E ainda liga com o Atlântico ainda, para chegar aqui onde nós estamos. Ou seja, essa água se espalhava por onde? Pelo mundo? Pelo mundo afora. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Ezequiel precisou conhecer uma fonte de água que alcançava todas as pessoas. Amém? Aqui ia para o Mar Morto, banhava Jerusalém, banhava aquele povo do Ocidente. Glória a Deus. Ele contemplou isso, irmãos. Ele contemplou que saía uma água que vinha do templo. Essa água ia para Jerusalém e essa água ia para o mundo inteiro. Isso representa o que, pastor? As bênçãos de quem? As bênçãos de Deus representadas por essa água. Essa água, olhe para mim, é o Evangelho, é o poder do Espírito Santo, as bênçãos de Deus que transformam, que dão vida ao que está morto. Quantas coisas estão mortas, irmãos, nas nossas próprias vidas? Pessoas sem ânimo, pessoas sem graça, pessoas sem saúde, pessoas sem alegria, pessoas sem paz. Mas está onde? Dentro da onde? Daí? Dentro da igreja. Mas não contemplou ainda a fonte. A palavra diz que essa água passava por baixo da porta, pelos umbrais da porta. Essa água corria pela soleira. Só que essa água não parava de quê? Ela não parava de quê? Não parava de jorrar. Essa água santificadora, essa água purificadora, ela não para de jorrar. Ou seja, Deus não para de te abençoar. Deus não para de te abençoar. Deus, ele tem, irmãos, como eu disse, grandes planos de sucesso. Ele disse para os discípulos dele, Jesus falou: fazei discípulos de todas as o quê? De todas as nações. Ele não disse fazer discípulos do seu bairro. Ou seja, o plano de Deus era o quê? Era pequeno? Era o quê? Era para um sucesso estrondoso. O plano de Deus era para impressionar. Deus queria alcançar o mundo inteiro. E é isso que o anjo, ou esse homem, que eu creio que seja um anjo, leva Ezequiel a entender que essa água do Evangelho, ela tem poder para fluir e alcançar o mundo o quê? O mundo todo. E por que talvez ainda não alcançou você? Glória a Deus. Pastor, mas se o Evangelho é para abençoar todas as nações, eu também faço parte de uma nação. Eu faço parte de uma nação. Amém? E nessa passagem, esse rio sagrado, ele faz com que estava morto, ele faz com que aquilo que estava morto, volte o quê?
a viver. Quem está entendendo, diga amém. O poder de Deus flui na sua direção para te fazer viver, para te dar vida nova. Quem crê nisso, levanta a mão. Para te dar vida nova. Pastor, eu quero receber dessa água. Jesus disse o quê? Aquele que tem sede, vem a mim o quê? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. O homem mostrou isso a Ezequiel. Vamos ler um pouquinho para a gente entender. Olha o que ele disse no capítulo 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo de um umbral da casa. Para onde? Para o oriente, para a face da casa, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul, a água fluía da onde? Do altar de Deus. Irmãos, a bênção vem da onde, pastor? Olha para cá. A bênção vem desse altar aqui? Vem desse altar aqui? Não, esse altar aqui, na verdade, isso aqui não é altar. A bênção vem do altar de quem? O altar de Deus está onde? O altar de Deus está no céu. Isso aqui é um altar de pedra. Deus não habita nesse altar de pedra. Vocês estão entendendo? Amém? As bênçãos de Deus, você tem que estar ligado a Ele em espírito. Irmãos, quanto mais você materializa as coisas de Deus, mais distante de Deus você fica. Quando você fica baseado em amuleto, envelope, cajadinho, tijolinho, toalhinha, você fica cada vez mais o quê? Você está mais distante. Você está na terra seca. Você está no deserto. Mas a palavra diz que essa água não parava de fluir. Essa água ia para Jerusalém e essa água saía em direção ao mundo. Essa água, ela beneficiava todas as nações. O poder de Deus, ele não parou em Jerusalém. O poder de Deus fluiu de Jerusalém e se espalhou. Jesus disse isso para a mulher samaritana. Vocês adoram o que vocês não conhecem, mas a salvação vem dos judeus. Irmãos, esse Deus que nós cremos é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que nós cremos é o Criador do universo. Esse Deus que nós cremos é o Deus da história bíblica, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E na nossa nova aliança, o Pai das misericórdias, o Pai do nosso Senhor, o quê? Você tem que identificar Deus, para que você possa adorá-lo, para que você possa invocá-lo. Eu expliquei isso aqui no domingo. Eu falei em relação, quando Elias entrou no conflito com os profetas de Baal. Quando Elias invocou, ele diz assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de quem? Deus de Jacó. Elias não precisou falar muito. Daqui a pouco o que aconteceu? Caiu fogo da onde? Caiu fogo do céu em resposta ao clamor de Elias. Elias foi salvo. Elias foi salvo naquela batalha espiritual. Elias venceu os profetas de Baal. Elias venceu o próprio Baal. Elias venceu os adversários. Eu quero dizer, irmão, que essa água viva aqui, que é uma figura, ela vem, é o poder espiritual que anula todos os efeitos da queda de Adão e Eva. Essa água viva, que é o Evangelho, que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus, anula todos os efeitos do pecado, que são os sofrimentos que nós sofremos hoje. Pastor, qual é a consequência do pecado? Morte.
Qual é a consequência do pecado? Destruição. Qual é a consequência do pecado? Maldição. E você não fica invocado, foi eu que pequei? Não interessa. Você tem que buscar a glória de quem? Se aconteceu isso, irmão, pecando ou não pecando, se tem algo ruim na sua vida, é para que se manifeste a glória de quem? É para manifestar a glória de Deus. Quem está precisando da glória de Deus, levanta a mão. Eu não quero saber se você pecou ou se você não pecou. Se você pecou, se arrependa. Mas muitas vezes você pode dizer, pastor, eu não tenho culpa de nada. Você não tem culpa de nada, mas Deus tem poder para restaurar a sua vida. Você tem culpa, Deus também tem poder para restaurar a sua vida. Só que você tem que entrar no sistema. Você tem que crer. Amém? Então esse rio, repetindo, depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo de um umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul, do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de quê? De medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelo quê? Pelo tornozelo. Olha só, irmãos, Deus não vai jogar você numa profundidade se você não tem estrutura. Quem está entendendo, diga amém. Você começa o quê? No rasinho. Quando você entrou na igreja, você entrou com a água onde? Lá no tornozelo. Mas aí que está o problema. Foi bom, pastor, o primeiro contato com o Espírito Santo? Foi bom a primeira palavra que eu recebi? Foi bom o primeiro entendimento espiritual? Foi bom o rudimento do evangelho? Foi bom a imposição de mãos? Foi bom o batismo? Eu já batizei, eu já participei da ceia. E aí? Só que nós vamos ter que nos aprofundar. Nós vamos ter que nos aprofundar. Digam glória a Deus. Ezequiel tinha visões, irmãos. E através dessas visões, um homem que viveu 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, Deus dava a ele visões. E ele teve essa visão da porta do templo, onde fluíam águas. Essas águas iam para Jerusalém, essas águas fluíam praticamente de Jerusalém. A visão foi do templo no Monte Sião. Amém? Aí o homem pegou Ezequiel, vamos ler? E ele me tirou pelo caminho da porta do norte. Ele foi sozinho, irmão? Ele foi levado. Olha para mim. É Deus que vai te conduzir. Levanta a cabeça. É Deus quem vai te guiar. Deus vai te guiar. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai te levar a uma comunhão cada vez mais profunda com as coisas de Deus e com o próprio Deus. Eu profetizo isso aqui nessa noite. Eu profetizo conhecimento aqui nessa noite. Eu profetizo potencial cada vez mais elevado em relação às coisas espirituais. Eu profetizo uma capacidade de Deus, uma unção de Deus cada vez maior na sua vida. Aquele que crê, diga glória a Deus. Irmãos, você tem que entender isso, pastor. Eu não quero ficar com água no tornozelo. Deus é a fonte de todas as bênçãos aqui, entenda isso.
águas que fluem. A água foi para onde, pastor? Foi para o mar Morto, a água foi para o mar Mediterrâneo. Deus é a fonte dessas bênçãos. Essa água foi se espalhando, esse conhecimento de Cristo foi se espalhando, esse poder, essa unção do Espírito Santo foi envolvendo. E isso produziu efeitos, irmãos. Amém? E era apresentado para Ezequiel, agora chamou a atenção dele para as águas. Ezequiel teve que contemplar as águas que fluíam debaixo da entrada da casa. Amém? Ele viu a água jorrando. Glória a Deus. Pastor, repete para mim, essa água representa o quê? A inundação do Espírito Santo. É o lado da salvação, irmãos. Vocês têm que conhecer esse rio, vocês têm que conhecer essas águas. Não adianta religião. Eu tenho que ir na fonte do poder, irmão. Eu tenho que ir na fonte do poder. Eu tenho que entrar nessas águas. Só que Deus, ele vai de acordo com a sua condição. Mediu primeiro, sim ou não? Depois fez o quê? Entrou com Ezequiel. Ezequiel somos nós. Amém? Aquele que mediu é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai levar você para o fundo, porque você não sabe o quê? Você não sabe nadar. Nadar representa o quê, pastor? Potencial grande. Nadar representa o quê? Pessoas que estão com conhecimento apurado. Pessoas que estão com uma fé forte. Pessoas que estão com seus corações convencidos. São pessoas que estão convencidas. São pessoas que formaram convicção de que realmente Jesus Cristo salva. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pastor, se eu me firmar em Cristo, vai dar tudo o quê? Vai dar tudo certo. Eu vou conseguir superar, eu vou conseguir resistir. Deus começa a mostrar lições profundas e essenciais aqui nessa palavra, irmãos. Só que tem um estágio inicial. Mas eu não posso parar nesse estágio inicial. Eu não posso parar na revelação, irmã. Eu não posso me estagnar na teologia da prosperidade, irmão. Pastor, mas lá fala de Jesus. Fala de Jesus, mas até o tornozelo. Ele não te dá condições de sair do tornozelo. Você vai ficar igual aquele barco encalhado aonde? O barco fica encalhado aonde? Na areia ou não? É a mesma coisa uma pessoa com água no tornozelo. Tem graça você chegar, entrar na água e ficar só com tornozelo só? Pensa bem, você vai na praia, aí pastor, fica só molhando o pezinho. Tá o quê, meu irmão? Você está com algum problema? Você não pode dar um mergulho? Você está sem força? Você está sem conhecimento? Você não sabe qual é o prazer de tomar um banho gostoso? Você não quer desfrutar do melhor? Sim ou não? É isso que a palavra está mostrando aqui. Pastor, eu começo aonde? Eu começo no raso. Mas eu vou ter que aprender o quê? Eu vou ter que aprender a nadar. Eu vou ter que aprender a nadar. Eu não posso ficar encalhado. Eu não posso ficar estagnado. O anjo conduziu Ezequiel, mediu 500 metros, conduziu Ezequiel, mas cada hora é um estágio. A vida espiritual, irmãos, é de estágio em estágio. Se você parar no ensinamento errado, acabou a sua vida. Se você entrar na fogueira santa, se você entrar no carnê da multiplicação do apóstolo, se você começar a dar o tudo, você vai ficar o quê? Estagnado, encalhado. Porque você não está andando pela palavra de quem? Você conheceu Jesus, água no tornozelo.
você batizou, água no tornozelo. Pastor, lá eu me batizei, por isso que eu tenho maior honra de falar que eu sou da igreja tal, porque lá eu fui batizado. Mas isso aí é água no tornozelo, irmão. Eu tenho que ter prazer da onde eu recebo conhecimento de Deus. Eu tenho que ter prazer onde tem revelação do Espírito Santo, onde tem conhecimento de Jesus Cristo, onde eu sei que a minha salvação, eu conheço o caminho da salvação, onde eu sou levado ao encontro com Deus, não com a ganância, não com o materialismo, mas eu tenho um encontro real e verdadeiro com quem? Com Jesus Cristo, glória a Deus. Ele entrou, irmãos, e foi com aquela água onde? Pelo caminho que olha para o oriente, eis que corriam águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Está escrito isso aí no versículo 3? Águas que me davam pelos o quê? Pelos tornozelos. Amém? Vejam bem, irmãos, Ezequiel foi levado com água nos tornozelos. Aí eu pergunto, e você? Você já entrou ou não entrou? Você está na terra seca ou você está com água no tornozelo? Pare e pensa como é que está a sua fé. Olhe para mim, irmão. Começa a pensar nessa palavra aqui. Pastor, eu quero meditar nessa palavra. Será que eu estou fora da água ou eu já entrei? Eu já tenho algum contato com o Espírito Santo? Amém? Eu já tenho um contato com o Espírito Santo. Eu não quero dizer que esse simples contato com o Espírito Santo não vale nada. Entendam bem o que o pastor está falando. Amém? Mas entenda uma coisa, irmão. Você vai ficar no mínimo de Deus? Ah, pastor, me deram um cajado. Aí você leva. Ah, pastor, o pastor lá mandou entregar um carnê para depositar tantos mil todo mês. Aí eu apanhei, porque ele disse que quem não apanhasse não tinha fé. É assim que os bobos estão na igreja, com a aguinha no tornozelo. Não avançam, não crescem. Ah, eu quero falar língua estranha. Aguinha no tornozelo. São pessoas que não crescem no conhecimento, são pessoas que não crescem na palavra, são pessoas que não sabem, é uma mulher que não sabe o que ela tem que fazer como mulher de Deus, é um homem que não sabe o que ele tem que fazer como homem de Deus. Ele entrou na igreja, mas não sabe o quê? Só sabe que Jesus Cristo salva. Mas ele só sabe isso com o quê? Com o intelecto, mas não sabe com o quê? Não sabe com a fé. Vocês estão entendendo? Digam amém. Ah, pastor, eu quero meu namorado. Mas e aí? Você quer para quê? Para destruir a sua vida? É de Deus? O relacionamento é de Deus? O relacionamento está caminhando na palavra de Deus? Está havendo respeito? A diversão é o quê? É carnal? É cachaça? A diversão é o quê? Motel? Qual é a diversão, pastor? Praia? Caipirinha? É isso que você tem que entender. Está na terra seca, irmão. Essa não entrou nem com a água no tornozelo. Porque não conhece o quê? Não conhece nada. Conhece o caminho do diabo, mas não conhece o caminho de Deus. Mas o Espírito Santo levou Ezequiel e colocou ele na iniciação. Ou seja, a gente entra na igreja, a gente tem que o quê? Progredir. Você casou, você tem que o quê? Progredir. Você teve filho, você tem que o quê? Progredir. São coisas espirituais. Pastor, estou trabalhando. Tem que acontecer o quê? Tem que progredir, diga glória a Deus. Mas você tem que colocar Deus na frente. São aspectos, irmãos, são estágios da vida de evolução.
Eu não posso estagnar. Eu não posso parar nos rudimentos. Paulo falou sobre isso. Lá em Hebreus tem uma palavra sobre isso, os rudimentos. A pessoa fica nos rudimentos, fica como uma criança. Mas Paulo disse, quando eu era menino eu fazia as coisas de menino, mas agora eu sou homem. E eu deixei de fazer as coisas de quê? De menino. Nós temos que o que, igreja? Nós temos que fazer o que, igreja? Nós não podemos ficar estacionados. Nós temos que avançar. Não se satisfaça com o mínimo de Deus. Pastor, eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero me aprofundar. Eu quero entender essa palavra. Eu quero saber qual é a mensagem que Deus quer me entregar nesse Ezequiel 47. O que Deus quer te entregar é isso, que você não fique no rasinho, porque no rasinho não tem graça. Apesar de ser um começo. No rasinho, você vai continuar sendo o quê? Arrastado. Alguém tem que segurar você, sabe por quê? Porque você não consegue sair do lugar, você não consegue fazer nada. Você fica encalhado. Amém? Pastor, eu estou seguindo uma pessoa que está estacionada. Fulano está no rasinho e você está acompanhando fulano. Fulano é raso de quê? De juízo. Fulano é raso de quê? De sabedoria. A vida de fulano é toda travada e você está acompanhando quem? Acompanhando fulano. Você vai ficar também rasinha de juízo, travada, encalhada. Amém, Ana Paula? Amém, Ana Paula? Amém? Não pode ficar encalhada, não. Glória a Deus, igreja. Está acompanhando encalhado, vai ficar o quê? Vai ficar encalhada. Vai ficar encalhada. Pastor, eu estou acompanhando pessoas que não têm capacidade. Eu estou acompanhando pessoas que não crescem. Eu estou acompanhando pessoas de cabeça dura. Vai acontecer o quê? Não vai haver progresso. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele foi no primeiro estágio, parou. Nós começamos, mas nós temos que o quê? Nós temos que progredir. Sai daqui com isso na cabeça hoje. Pastor, eu não posso parar no primeiro estágio. Eu não posso querer o mínimo de Deus. Eu tenho que buscar o grande potencial de Deus. Eu quero ser batizado e cheio do Espírito Santo. Não adianta só batizar na água. Eu quero ser batizado no que? No Espírito. E mais ainda, ser cheio, que é o segundo estágio. Eu não quero ser só selado, mas eu quero ser cheio. Eu quero realizar grandes obras. Eu quero empreender um potencial de força, de sabedoria. E isso, irmão, em todas as áreas da vida. Use isso aqui para que você tenha uma visão mais o quê? Uma visão ampla. Diga glória a Deus. Você tem que ter essa visão ampla. Espera aí, eu quero crescer, pastor. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Mas no raso, não dá para eu o quê? Não dá para eu nadar. 10 centímetros de água, mede da sola do seu pé até o tornozelo. Vai dar o quê? Mais ou menos 10 centímetros. Hã? É isso ou eu estou errado? Vai dar para você nadar, irmã? Está arriscado não refrescar nem o pé. Dependendo do pezão, se for aquele pé grosso, vai ficar ali ó, na água sem refrescar. Glória a Deus. Aí ele diz assim, irmão: saiu aquele homem, não, no 4 agora, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos o quê? Pelos joelhos, e mediu mais 1000 e fez passar as águas que me davam pelos o quê? Pelo lombo, e mais 1000 e era um quê? Aí a coisa ficou melhor, sim ou não? Você foi mergulhando na direção de quem? De Deus,
você foi mergulhando pela direção do Espírito Santo, você foi se deixando o Senhor conduzir a sua vida, você foi aprendendo a palavra, você foi obedecendo a palavra, e você só foi se aprofundando cada vez o quê? Cada vez mais. Seu corpo estava pesado. Quando você está fora da água, você sente o quê? O peso de quê? Do seu corpo. Mas quando você submerge na água, a água que sustenta o seu corpo. Quem está entendendo isso, diga amém. Aqui o Espírito Santo passou a sustentar Ezequiel. Eu profetizo em nome de Jesus, que cada vez que você se aprofundar, cada vez que vocês buscarem o potencial maior de Deus, o Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te aliviar, o Senhor vai te ensinar. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e trarei descanso para a vossa alma. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Irmãos, tem muita gente que está atolado no raso. Tem muitos cristãos que estão remando, que estão se esforçando, mas não conseguem porque estão aonde? No raso. Quando você está no raso, você faz muita força, irmão. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quando você está no raso, você faz muita o quê? Muita força. Quando eu estou no raso, eu sinto peso. Quando eu estou no raso, eu sinto calor. Mas Jesus disse: trarei descanso para a vossa o quê? Para a vossa alma. Jesus disse que Ele iria, eu vos aliviar. Quem está precisando de alívio, diga glória a Deus. Jesus vai te aliviar, mas você precisa se aprofundar. Jesus vai te aliviar, mas você tem que confiar mais nele. Jesus vai te aliviar, mas você tem que deixar Ele conduzir a sua palavra, conduzir a sua vida. Ele vai te aliviar, mas você tem que olhar mais para Ele. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Ele quer tirar você do atoleiro, irmão. Ele quer te livrar você de tudo aquilo que torna a sua vida difícil e cansativa. A palavra diz aqui que Ezequiel chegou num lugar onde tinha um ribeiro, mediu mais mil, versículo 5, irmãos, mediu mais 1000, e era o quê? Um ribeiro que eu não podia o quê? Porque as águas eram o quê? Águas que se deviam passar o quê? A nado. Deus quer te dar capacidade, irmão. Mas você tem que o quê? Se aprofundar. Você tem que se aprofundar. Tem gente que não se aprofunda. Tem gente que não quer conhecer o Evangelho. Tem gente que não quer conhecer Jesus Cristo. Fica só em quê, pastor? Eu quero que o senhor diga qual é o problema que tem na minha vida. Expulsa o demônio aqui, pastor. Pastor, revela qual é a mulher que está com meu marido, que me falaram que tem uma mulher na vida do meu marido. Aí você fica envolvido com essas coisas. Está encalhado aonde? Na areia, igual aquelas baleias. Encalhou na areia. Veja se você não está encalhado na areia, irmão. Sabe por quê? Falta de quê, pastor? De profundidade espiritual. Falta de coisa, falta, sabe de quê? De juízo. Falta de juízo. Está andando na carne, ao invés de estar andando no espírito. Está vivendo uma religião infrutífera. Não está apoiado nas coisas de Deus. Essas são as pessoas que estão encalhadas. Amém? Água espiritual rasa. Você tem que ir às ondas. Você tem que mergulhar.
Aí ele falou assim: olha, e me disse, olha o que o homem disse a Ezequiel: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Ou seja, ele chegou no lugar mais alto. Aí Deus trouxe ele de volta para a margem. Quem está entendendo, diga amém. Você vai, mas quem te garante? Quem não deixa você morrer afogado? É o próprio Deus. Amém, irmão? Existe uma segurança na nossa atitude. Existe uma firmeza nesse avanço. Esse avanço não é pela emoção, não, mas é direcionado pelo próprio Jesus Cristo. Eu não vou agir pela emoção, não. Não é uma decisão precipitada. Essa entrada no ribeiro, irmãos, foi gradativa. Quem está entendendo, diga amém. Foi gradativo, foi estágios. Pastor, eu vou crescendo o quê? Devagar. A vida é assim, ó. Olha para cá. Você vai o quê? Cuidado para você não dar um salto, largar a mão de Deus e morrer afogado. O homem levou Ezequiel e depois fez o quê? Trouxe Ezequiel e me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Volta no 5. Mediu mais mil, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do... Ou seja, você tem que depender de Deus. Amém? Você não pode soltar a mão de quem? Cuidado com o orgulho espiritual. Pastor, eu não vou soltar a mão de Deus. Eu não vou deixar as mãos do Senhor. E ele diz assim, olha: e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de quê? De árvores. Ou seja, na medida que Ezequiel aprofundou, irmãos, ele conseguiu ver mudança no quadro. Quem está entendendo, diga amém. À medida que você aprofunda, você consegue enxergar as transformações. Onde não tinha árvore, agora ele passou a enxergar o quê? Ou seja, vida. Trouxe vida. Você precisa de vida? Pega na mão de Deus. Quem precisa de vida, levanta a mão aí. Segura na mão do Senhor. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele ungir você com potencial. Deixa Ele abrir os seus olhos para você enxergar. E diz assim: então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Ou seja, as águas salobas, as águas que eram salinas, elas seriam saradas e se tornariam água doce. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viver, e haverá muitíssimo o quê? Porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse o quê? Esse ribeiro. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, onde entrar o poder de Deus, onde entrar o conhecimento e o poder do Espírito Santo, vai haver vida. Pode estar morto, pode não ter vida, pode não ter alegria, pode não ter paz. Pastor, eu não estou tendo paz, eu não estou tendo alegria, eu não estou tendo vida, eu não estou tendo graça nenhuma para viver. Mas se esse rio de Deus, o poder de Deus, o poder do Evangelho, a palavra, se você se aprofundar, você vai ter condições de enxergar e você vai ver a transformação.
Quem crê nisso, diga glória a Deus. E para finalizar, ele fala assim: será também que os pescadores estarão junto dele. Desde Engede até Englaim haverá lugar para estender o quê? O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão o quê? Aqui está a prosperidade. Ou seja, haverá muita graça. Haverá muito sentido a sua vida vai passar a ser uma outra vida, quando esse rio de Deus banhar, quando esse rio de Deus te submergir. Amém? Deus, ele vai abençoar vocês poderosamente. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Pode fechar a Bíblia.